o meu querer. Quero ir além. Oh. Onde tu estás? Onde tu estás? Aonde tu... Aonde tu estás?
Aonde está o meu Senhor? Aonde está? Aonde tu estás? Amém. Digam glórias ao Filho de Deus, o Rei que venceu a morte. Aleluia. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, cadê está onde a tua vitória? Boa tarde, boa noite, bom dia. Cada um no seu território, no seu fuso horário. Aí no Brasil é boa tarde. Em Angola, boa tarde. América, boa tarde. Aí na Ásia, boa noite. E graças a Deus estamos aqui mais uma vez, como sempre, né? Na mesma disposição para poder, portanto, os lavradores maus, os maus lavradores, é o tema da minha mensagem. Lavradores maus, os maus lavradores. Quem são os maus lavradores? São aqueles que não deram frutos dignos de arrependimento em si mesmos e assim também não apresentaram frutos do seu serviço ao dono da seara. Quem é o dono da seara? Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele veio até nós, não mais o Pai, mas o Filho. Essa parábola se aplicou primeiro para Israel, no tocante em relação ao Pai, e agora a mesma parábola se aplica hoje à igreja em relação ao dono da igreja, que é o Filho de Deus. Veja só, Deus, o Pai, lidou com a criação desde Adão até Moisés. E o Deus, o Filho, lida, aleluia, glória a Jesus, com a criação desde Emanuel até na consumação dos séculos. Essa dispensação chama-se a dispensação do Filho de Deus. O Pai terminou até Moisés. E Moisés terminou até João Batista. E depois veio a dispensação do Filho. E o Filho veio lidar com as nações, com os povos, até na consumação dos séculos. Isto é, até que terminar o reino do Filho de Deus. E como está escrito que ele entregará o reino outra vez àquele que lhe sujeitou o reino. E assim ele também estará sujeito ao seu Pai, que lhe teria sujeitado todas as coisas. E nós sabemos quando é que isso vai acontecer. Quando a morte e o inferno forem tragados com essas aclamações. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, cadê está onde a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Então, estamos a viver os dias do Filho de Deus. E nós sabemos que o Filho de Deus trouxe o reino de Deus. O Pai, um dia, trouxe o reino até a um casal. E o reino de Deus estava entre os humanos, que não eram muitos, só dois. E Deus reinava no meio dos homens. E na viração do dia, Deus descia até o jardim e eles lhe rendiam louvor e adoração, até que houve o caos. E o caos aconteceu através da transgressão. A transgressão do mandamento, que é o pecado. Porquanto Deus lhes deu o mandamento, e eles não permaneceram no mandamento, e eles transgrediram o mandamento, e a transgressão do mandamento é pecado, e o pecado gera morte. Então eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E assim o diabo, que é o príncipe da morte, reinou sobre eles.
como está escrito que a morte reinou desde Adão até Moisés. Depois veio aquele que venceu a morte. Mas falando de Adão, desde o dia da queda, o reino foi retirado no meio dos humanos e o reino de Satanás imperou. Houve uma metamorfose, uma mudança da luz para as trevas, do sol para a lua, do dia para a noite. E a noite reinou entre os humanos e o pecado também, e a morte também, claro. E o diabo, como o senhor da noite, foi o senhor da criação. E todos pecaram, e por isso também todos morreram. Então, esse é o Pai que lidou com a criação. E o Pai continuou lidando com a criação corrupta, como disse Paulo na igreja da Grécia, que mesmo não o conhecendo, mesmo sendo desviados, mas ele não teria lhes abandonado inteiramente, lhes dando tempos bons, cegas, culturas e não sei o que, o sol, chuva, colheitas e tudo é clima bom. Sempre Deus esteve com o homem, não manifestando o seu reino para a salvação, mas sim a sua misericórdia e paciência dele, suportando os humanos até o tempo da correção. Esta é a dispensação do Pai que levou os humanos até João Batista, que é o último profeta, aleluia, da dispensação de Moisés e dos profetas, ou então o último profeta da lei. E nós sabemos que essa foi a dispensação em que o Pai lidou com os humanos, mas chegou o momento, ele escolheu um homem, e este homem se chamava Abraão, ele deu promessa, ele mandou ir para uma terra estranha, e ele obedeceu, e prometeu que ele daria aquela terra, não a ele, mas a sua descendência, a quarta geração, receberia a terra de Canaã por herança. E Deus começou o projeto da salvação quando ele vocacionou a Abraão, quando Abraão gerou seu filho Isaac. Isaac recebeu as promessas de Deus que estavam em Abraão, e Isaac gerou Jacó e Esaú, e Jacó recebeu as promessas do pai Abraão, que era seu avô, e de seu pai Isaac, e depois Jacó gerou os patriarcas, que foram os 12, os pais, como são chamados, e esses geraram a nação israelita. E Deus prometeu a sua palavra, e ele os mandou para a terra estranha, e se multiplicaram, e foram sujeitados, escravizados, e depois de 400 anos e mais 30, Deus lhes enviou Deus, o mesmo que lidou com eles durante todo o tempo desde a criação, se encarnou, se fez homem e os tirou da terra do Egito e os conduziu para o deserto, e do deserto os introduziu depois de 40 anos para a terra da promessa. Mas no deserto ele lhes deu estatutos. Aleluia, como foram dados estatutos a Adão e Eva. Mas a história se repetiu, eles não permaneceram nos estatutos, eles se desviaram e Deus os puniu várias vezes, eles corrigiu com açoites, com espada, com escorpiões, com espinhos do deserto, com tudo. Porquanto Deus manteve sempre a sua promessa ativa e sempre os trouxe de volta quando os tirou, até que se manifestou aquele que é de direito. O que é de direito, que é Jesus, que viria corrigir os humanos. E se cumpriu a palavra dos profetas que falaram a respeito dele, que Deus poderia se manifestar, que Deus poderia se encarnar, que Deus poderia ensinar os humanos. Então se manifestou Jesus Cristo, Deus Filho, o Verbo, e assim todos foram ensinados por Deus, começando com a nação, onde ele nasceu, que são a promessa, o culto, a lei, os estatutos, tudo. E Cristo. E então Cristo começa a obra com esta nação que receberam as promessas. E eles rejeitaram o Salvador. E ele lhes contou uma parábola. E ele disse: um certo homem partiu para uma terra remota
a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. No livro de Lucas 19, começando no versículo 11 em diante. Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado e negociando. E veio o primeiro, disse que a tua mina rendeu 10, está servo bom e tal, não sei o que. E veio o segundo, ide, e veio o último que escondeu o talento e foi expulso, por quanto foi-lhe tirado o talento, e também foi sentenciado. E depois disse Jesus no versículo 26: eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe dado muito mais, mas a quem não tiver até o que tem lhe será tirado. Ok? E o que fará o Senhor da sua vinha quando ele vier diante daqueles? Não, eu estou a falar aqui dos lavradores maus, mas aqui não é nos lavradores maus. E lavradores maus é no 20, tá? Eu estava a ler nas minas, as 10 minas. Então, ele partiu para a terra remota, esse patrão, esse senhor, e deixou a sua vinha a trabalhadores, e ele começou a mandar seus servos para que viessem buscar frutos. A uns eles mataram, a uns eles apedrejaram, a uns eles despediram de mãos vazias, e depois esse patrão disse: agora mandarei o meu filho amado, talvez assim possam lhe respeitar, e mandou seu filho Jesus Cristo, seu filho amado. E quando os maus lavradores viram ele, disseram: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e a herança será nossa. E o arrastaram fora da vinha e mataram-no. E Jesus perguntou: o que fará o dono da vinha depois de matarem o filho dele querido, o legítimo herdeiro? Sim, a esses lavradores maus que despediram de mãos vazias os seus servos, e também mataram alguns e apedrejaram outros, e eles próprios sentenciaram-se a si mesmo. Estava a falar Jesus com os fariseus, com os príncipes do povo, e eles disseram assim: olha, quando vier o Senhor da vinha, ele vai dar afrontosa morte a esses maus lavradores e vai arrendar a vinha a outros lavradores que vão respeitar e honrar e dar frutos, rendimentos, recursos, salário ao dono da vinha. E Jesus disse: sim, respondeste bem, assim o meu Pai vai vos fazer, pois assim vos fará o meu Pai. Pois, como está escrito, a pedra que os edificadores rejeitaram, ou então reprovaram-se, foi feita como cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem essa pedra cair será feito em pó. Ok? Essa palavra se cumpriu, essa parábola de Jesus se cumpriu aos israelitas, que depois que Deus Pai, o líder da primeira dispensação, dos patriarcas que termina até a lei, então veja, Deus mandou os profetas, e os profetas, muitos foram mortos, outros foram despedidos de mãos vazias, outros foram encerrados nas cadeias, outros foram apedrejados, outros foram expulsos. Nenhum deles foi recebido em Israel, nenhum deles foi aceito na terra, nenhum deles, sim, todos. E depois, Deus Pai, ele disse: agora vou mandar o meu filho amado, o meu amado filho. Talvez terão respeito dele. E esse filho amado vocês conhecem, é Jesus de Nazaré. E ele enviou por fim, por último, o seu filho amado. E quando os maus lavradores viram que agora estavam diante do herdeiro, o filho legítimo, então disseram: vamos matá-lo e vamos nos apoderar da herança. E tiraram-lhe fora da cidade, carregando sobre si, aleluia, o seu vitupério, crucificaram, mataram-no. E agora, o que vai fazer o Senhor da vinha quando ele vier? E nós sabemos que essa palavra se cumpriu para com a nação israelita. O mesmo Jesus, quando entrava em direção a Jerusalém, e ele viu essa cidade atolada,
em idolatria e pecado, e começou a chorar e disse: ah, Jerusalém, que mata os profetas e apedreis, quantas vezes quanto que eu quis ajuntar os teus filhos como a que junta a ganhar os seus pintos e não quiseste, a vossa casa vai-vos ficar deserta e vocês não vão me ver mais, até que venha o tempo que vocês reconheçam que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ó Jerusalém, se ao menos conhecesses esse teu dia, que a tua paz te pertence, mas esses dias estão encobertos aos teus olhos, porquanto você não conheceu o dia em que foste visitado. Por isso teus inimigos vão te cercar entre serras, fazendo vai e vem, e derribarão os que estiver no meio de ti, e não ficará pedra em cima da outra pedra que não será derribada, porquanto tu não conheceste o dia em que foste visitado. Digo amém. Ok? E nós sabemos que 100 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, essa palavra se cumpriu e o rei, ou então o imperador romano, mandou seus exércitos e vieram, incendiaram a cidade, derribaram a cidade, destruíram o templo, machucaram, mataram alguns, arrastaram outros povos para o exílio e foram levados nos barcos até o ocidente. E lá ficaram muitos anos e depois voltaram nos anos 40. Isso já se cumpriu. Essa palavra já se cumpriu. Porquanto eles mataram o legítimo filho, o dono viria e poderia eles matar e destruir, incendiar as suas cidades e matar alguns deles e entregar a vinha a um outro povo. Quem é o outro povo? Outros trabalhadores, funcionários que foram assalariados ou então que lhes foi entregue a vinha. A igreja. Hoje a igreja, a salvação de todas as nações, recebeu a vinha. E a igreja é um nome comum, é uma organização, mas ela é feita de homens. Então, homens e mulheres que entrarem no reino da igreja, a salvação de todas as nações. Não só tem uma igreja viva na terra, não existe mais duas. O resto tudo é falso. E vão dizer: ai, também o fulano falava isso, o Cacu Felipe, o Simão Quimbão falou isso, o Simão Toco, o Cacu Felipe, e não sei mais quem, as Testemunhas de Jeová. Sim, a Lena White, eles falaram isso, mas eles mentiram. Eles foram mentirosos. Eles não conheceram a Deus. Eles eram do diabo, mas eu conheço a Deus. Eu não sou do diabo. Por isso, eles não tinham coragem de falar: quem me convence do pecado entre vocês? Mas eu tenho coragem de desafiar o mundo todo. Aleluia. Se eu sou do maligno, apresente as provas, os sinais de ser um homem do maligno. Cadê estão os meus pecados? Ninguém. Então, afinal, eu sou verdadeiro. Preste atenção. Tudo é falso. A ISTN, Igreja Salvação de Todas as Nações, hoje é a igreja viva. O reino de Deus que se manifestou na terra, que recebeu a vinha, o reino, a vinha aqui é o reino de Deus. A vinha é o reino e os trabalhadores são os filhos do reino. Israel não era reino, era reino simbólico. Era tipo, como é que se chama? Na língua portuguesa chama-se... pronto, simbolismo. Um reino simbólico, uma nação que simbolizava o reino de Deus, porque Deus estava a preparar um povo para poder chegar até a correção e depois entrarem no reino. Por isso Paulo disse que a lei foi um aio que levou o povo até Cristo. Então foi a ponte que levou o povo até a graça e a verdade. Mas esses que foram carregados como aio levam o seu filho, quando chegaram até aquele que é de direito, aquele que veio para corrigir o povo, aquele que veio libertá-los, o rejeitaram. Não somente o rejeitaram, ele mataram. Então não aceitaram entrar na porta da salvação. Não aceitaram se tornar filhos do reino. Continuaram a bater os seus peitos com seus orgulhos, que eles tinham um reino que Moisés lhes deixou. E por isso foram punidos e levados no exílio, mortos, suas cidades incendiadas. Não ficou pedra em cima de outra pedra, até que lá a espada lhes perseguiu. Milhões e milhões pereceram lá. Hitler matou os seus, a Roma matou os seus. Então, e nós estamos a ver agora, a nação voltou para a terra, mas a terra não se converteu, ou então a nação continua a não voltar para Deus, porquanto todos estão encerrados no pecado. Ok, prototipo, tá certo, José Amadeu, essa palavra que eu estava a procurar, prototipo.
porquanto eles não voltaram para o Senhor, voltaram para a terra, mas não voltaram para o Senhor e continuam encerrados, porque Paulo disse que eles continuariam encerrados no pecado, adormecidos até o tempo da libertação. Como disse Paulo, do Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó. Agora o reino lhes foi tirado, até o reino prototipo lhes foi tirado. Continua em silêncio, sem Deus, sem esperança. Deus não fala, Deus não se manifesta, não se ouve nada, tudo na carne. Agora Deus levantou uma outra vinha, entregou a sua vinha a outros povos. E Ele espera que esse povo também lhe dê seus frutos. Mas eu quero vos dizer que essa igreja não é a primeira igreja viva. Já tivemos uma igreja viva há 1700 anos atrás, ou então há 12 mil anos, até 300, sim. Tivemos uma igreja viva. A igreja que foi chamada dos apóstolos, como também a igreja que Paulo fundou, que não eram igrejas, tinha só uma igreja una, indivisível, que tinha uma direção, uma cabeça, que é Cristo, tinha um representante de Cristo, que era Pedro, e assim todos estavam unidos, não havia discórdia, não havia desorganização, não havia Paulo disse que aqueles que entravam para tentar espiar a liberdade que eles tinham com Jesus Cristo, nenhuma hora eram sujeitados, eram expulsos, eram expostos, eram incríveis. Então você vê que essa igreja que recebeu o reino depois de Israel também teve o mesmo fim como Israel. Por isso eu disse que essa palavra vai se cumprir a segunda vez. Qual? Essa palavra dos lavradores maus. 1700 anos de lavradores maus. Depois que a igreja viva, a lâmpada se apagou, 1700 anos de lavradores maus, maus lavradores. Qual é o sinal do mau lavrador? É aquele que não apresenta, não devolve rendimentos ao dono da seara, ao dono da vinha. Esses não devolveram rendimentos. Quem são rendimentos? Almas. Não colheram almas para os salários da eternidade, mas sim colheram almas para a condenação. E eles mesmos se tornaram os carcereiros do inferno. Eles mesmos se tornaram os carcereiros, aqueles que ficavam na porta e não entravam, ainda existem, não entram e não deixam os que querem entrar, e criaram outros caminhos, caminhos tortos, caminhos escambrosos, caminhos largos para irem para o céu, e o povo caiu na cova do buraco do inferno. E assim, aleluia, Deus agora nos vossos dias veio fazer a mesma coisa que ele fez com Israel. Deus nos vossos dias repete a proeza que ele fez com Israel. Agora ele me enviou para vir incendiar as vossas cidades, não mais a Israel, as igrejas corruptas. Ele me enviou para vir queimar os vossos templos, para vir destruir os vossos líderes, para matar esses vinhateiros maus, esses líderes maus, esses pregadores maus, esses falsos profetas, esses mercenários. Sim, os lobos no evangelho. Agora ele me enviou para vir destruir isso. Eu disse que vai se repetir a segunda vez. Israel foram punidos, agora a igreja corrupta será punida. Resistam isso. Aleluia! O machado está na minha mão, pronto para cortar as árvores infrutíferas. A paz está na minha mão, pronto para limpar a era do Senhor. E na limpeza eu vou juntar os trigos nos celeiros da eternidade. E na limpeza eu vou ajuntar o joio para ser queimado com fogo que nunca vai se apagar. Isto é salvação e juízo. Juízo e salvação. As duas coisas a trabalharem junto. A mesma pá que serve para limpar e ajuntar os trigos no celeiro, e a mesma pá que limpa e ajunta o joio para ser queimado com fogo que nunca vai se apagar. Com a mesma pá. Com a mesma pá. Com a mesma pá. Aleluia, eu tenho o prumo na minha mão, com o mesmo prumo que eu vou endireitar as paredes, aleluia, da casa do Senhor. Com o mesmo prumo eu vou derribar as casas tortas, as paredes tortas. Eu vou destruir os caminhos escambrosos, eu vou machucar, aleluia, os caminhos tortos, escambrosos e os largos, para preparar um povo bem disposto ao Senhor, um povo zeloso de boas obras, uma igreja santa, aleluia, com irrepreensibilidade, uma igreja com roupas brancas, para apresentar ao noivo homens e mulheres, aleluia, transformados, cheios do Espírito Santo, que vão marchar na terra para poderem entrar na glória. Oh, vistes? Vai se repetir essa palavra. Se aplicou ao protótipo do reino, Israel. Agora vai se aplicar
a este reino corrupto, que não tem nada de reino de Deus, mas sim o reino das trevas, em nome do reino de Deus. Vai ser destruída a vossa casa. Assim como Jesus disse a Jerusalém, eu digo também a vocês, vossa casa vai ficar deserta. Só que a diferença é que vocês vão continuar a me ver. Eu não vou desaparecer, eu estarei convosco. Vocês ainda vão ouvir a minha voz, como eu vos falei outro dia. Vocês ainda vão me suportar. Vocês ainda vão me suportar. Jesus disse, e não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu digo, e continuareis a me ver e a me ouvir. Ninguém tem autoridade para me calar, nem tampouco para me tirar da terra. Então continuarei a pregar. Quer ouçam, quer deixam de ouvir. Mas não se esqueçam, o machado está na minha mão, e a pá também, para limpar a minha era, e a juntar os trigos nos meus celeiros, e queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. E aquele que não quer ser queimado como palha, então a palavra diz, arrependa-te e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e faça-o de todo o coração, e assim serás perdoado, e tu vais experimentar tempos de refrigério na presença de Deus, e também vais receber o dom do Espírito Santo. Aleluia! Que coisa linda! A história se repete, e essa parábola vai se aplicar agora às sinagogas de Satanás, que dizem ser judeus, mas não são, mentem, são da sinagoga de Satanás. Filhos do diabo, igrejas caídas, a mãe e as suas filhas vão ser sentenciadas, vão ser julgadas e condenadas, vão ser queimadas. Aleluia! Sai do meio dele, povo meu. Vocês estão no meio deles? Fujam, corram, saiam da Babilônia. Corram! O juízo caiu sobre ela. Agora chegou a hora de ser julgada. Ai daquele que permanecer no meio dele. Vai ser considerado como culpado. Como está escrito, saí, não toqueis nada que é imundo, retirai-vos, não ireis fugindo nem correndo. O mesmo Senhor, o vosso Deus, irá à vossa frente e à vossa retaguarda. Ó vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Fujam da Babilônia, porque a ira de Deus caiu, chegou até o limite, e ele veio para julgar a mãe e as suas filhas. Sim, serão queimadas ao fogo, serão incendiadas, serão julgadas, porquanto eles venderam as almas, aleluia, que foram resgatadas um dia por Jesus Cristo, e as venderam por um copo de vinho, as venderam por um par de sapato, negociaram as ovelhas do Senhor, que ele resgatou com a sua alma, venderam as ovelhas do Senhor, maltrataram o povo do Senhor, roubaram o povo do Senhor, mataram o povo do Senhor, e aquele que deu a sua vida, que deu o seu sangue precioso, agora está a requerer, aleluia, glória a Jesus, que cada alma que vocês destruíram, cada alma que vocês levaram no inferno vai ser requerido em cima do sangue dele, em cima das vossas cabeças. Cada uma delas, ai dos escândalos, e aquela quem vier. Era bom que não viesse, mas eles viriam. Que mister. E ai daquele a quem os escândalos se manifestar. Era melhor que não tivesse nascido do que nascer e escandalizar um desses pequeninos a qual Jesus morreu e vocês lhe fecharam o céu. Esses que buscavam o céu e vocês lhes enganaram, que estavam aí no céu e foram para o inferno. Quantos assustaram e já estavam no inferno, mas aqui na terra vocês lhes garantiram que eles iriam para o céu. Vocês não tocaram a trombeta, e se tocaram a trombeta não deu o sonido certo. O som da trombeta foi confuso, e o povo não conseguiu distinguir a verdade e a mentira, e assim andaram nos muros, indecisos, como o povo do Carmelo. E Elias lhes falou, até quando vocês vão continuar indecisos? Se Jeová é Deus, devem segui-lo. E se Baal é Deus, também devem segui-lo. Sim, aleluia. E eu também digo a esse povo que está sobre os muros, Jesus Cristo é o Senhor. Eu não vos faço essa pergunta que Elias fez. Para mim, Baal não é Deus. Maria não é Deus. Nem tampouco, sim, o Jesus que vos foi pregado não é Jesus. O Deus que vos foi pregado não é Deus. É Deus de mentira, é Deus de filme, de novela, de cinema. É Deus da idolatria, é Deus do pecado. É Deus do entretenimento. É Deus de violência, de prostituição.
é Deus da riqueza, é Mamon. O meu Deus é um Deus santo, como está escrito, sede santo como é santo aquele que vos chama. Purificai-vos, purificai-vos, vós que levais os vasos do Senhor, pois não ireis fugindo nem correndo. O Senhor irá à vossa frente, à vossa retaguarda. Ó vós que levais os vasos do Senhor, ó vós que foste chamados para carregar os vasos do Senhor. Coatita deve marchar, mas os bois do Evangelho vão tropeçar, porquanto os bois não marcham. Os bois tropeçam, seus coatitas consagrados vão marchar em direção, aleluia, ao Jordão, e o Jordão vai secar as suas águas, e o povo vai passar em seco, porque o povo segue os coatitas, que levam a arca do Senhor. Oh, mas coatitas corruptos são bois do Evangelho que vão tropeçar. Deus nunca foi levado por bois, Deus é levado por coatitas, por homens e mulheres, aleluia, consagrados, como está escrito, e aqueles que crerem em mim vão fluir em seus ventres rios de água viva. E eu digo a vocês, não saiam, aleluia, dos caminhos do Senhor, até que do alto sejais revestido do poder. Não saiam da presença do Senhor, não vos desvieis, não andeis no caminho, aleluia, dos pecadores, não se corrompam, não caiam em tentação, permaneçam firmes, porque vai acontecer, a história se repetirá entre vocês, o derramamento do Espírito, Luanda será despojada, Luanda será cefada, Luanda será colhida. Luanda, aleluia, é só para começar, porque não vai terminar em Luanda. Angola será cefada e o mundo também, claro, mas vós que levais os vasos do Senhor, santifiquem-se, 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 não toquem nada no que é imundo, retirai-vos, retirai-vos e saí. Não toquem nada que é imundo, retirem-se, saiam, fujam da Babilônia. Vocês que moram com a filha da Babilônia, corra, fuja, sai dali. A ira de Deus subiu ao limite. O juízo vai cair sobre a terra. Já começou, aleluia. Chegou a hora de julgar a sinagoga de Satanás. Chegou a hora de julgar a sinagoga do diabo. Chegou a hora de julgar os falsos profetas. Chegou a hora de matar os falsos profetas, os sacerdotes maus, os lobos do Evangelho. Chegou a hora de destruir os mercenários. Vou terminar a minha mensagem. A história se repete. Jesus alertou e disse, ó Jerusalém, sua casa vai ficar deserta. Jesus alertou, disse, Jerusalém, tu não conheceste o dia da sua visitação. A tua paz te pertence. Foste visitada e você, a dormir, ignoraste, rejeitaste a paz. E Jesus disse, preste atenção, teus inimigos vão te cercar, vão derribar, não vai ficar pedra em cima de outra pedra. Matarão mulheres e homens e crianças no meio de você, porquanto você não conheceste o dia que foste visitada. E hoje Jerusalém caída, Agar, a escrava e seus filhos são a sinagoga de Satanás. A mãe é Agar, Ismael são os seus filhos. A prostituta gerando prostitutas. A escrava gerando escravos. Quer a mãe como as filhas vão ser julgadas. Quer o Ismael como Agar vão ser julgados. E Jesus advertiu antes, ó Agar, vai ser queimada no fogo. Não vai ficar uma pedra em cima da outra pedra, Agar. Ó Monte Sinai, que é a Jerusalém terrena, corrupta. Teus inimigos vão destruir você. E eles zombaram. Os príncipes do povo zombaram. Os amantes do dinheiro zombaram. Acharam que Jesus era um aventureiro. Mais um aventureiro. E quando começaram a ser perseguidos, a ser queimados pelos romanos, quando os romanos começaram a destruir a cidade, quando os romanos começaram a os matar, quando os romanos prenderam, lhes encheram nos barcos para lhes levar lá no ocidente, se lembraram das palavras
que Jesus falou. Ainda que aqueles que ouviram essas palavras já teriam morrido, mas o testemunho ficou. O testemunho ficou. Agora eu digo, e continuareis a me ver. Também tua casa, ó Jerusalém espiritual, será derribada. Não ficará pedra em cima de outra pedra que não vai ser removida. E a tua casa, ó Jerusalém, vai ficar deserta. O povo vai voltar para Deus. O resgate já chegou. O êxodo já chegou. A libertação já chegou. O povo que está em trevas vai acordar e vai ver luz. Os mortos vão ressuscitar e vão viver. Os cegos vão ser curados e vão ver. Os paralíticos espirituais vão marchar em direção a Canaã. Sim, aleluia. O povo que está jazendo nas trevas, a luz vai brilhar e vão marchar. Pois o dia tem 12 horas. Aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz do dia. Mas o que anda de noite tropeça, porque a noite não tem luz. Chegou a hora, vossa casa vai ficar deserta e continuareis a me ver. O Senhor me enviou para vir libertar esse povo que vocês capturaram e prenderam nas cadeias da religião, com as falsas doutrinas. O Senhor me enviou e eu tenho a espada na minha mão. As algemas serão despedaçadas. As garras, ou então os ferrolhos serão despedaçados. As prisões vão se abrir. E uma voz soará, saí. E eles vão sair. Nenhuma cadeia vai reter. Nenhuma prisão vai reter. Pois está escrito, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. E agora a vossa casa vai ficar deserta. Esse povo que vocês estão a maniatar, esse povo que vocês escravizaram, é melhor lhes escravizarem pela última vez, porque esse povo vai despertar, esse povo vai vos abandonar, esse povo vai achar o seu pastor, esse povo vão conhecer a verdade, esse povo vai ver luz, esse povo vai marchar no caminho da justiça. O tempo de lhes enganar da escravidão acabou. Acabou a escravidão. E vocês sereis julgados, fulminados, condenados, porquanto vocês estão cheios de sangue nas vossas mãos. E o vingador de sangue vai vos achar fora da cidade do refúgio. E ele vai vos matar. Fuja! Ó tu que habitas com filha da Babilônia. Corra! Saí! Fuja! O juízo vai cair sobre a Babilônia e as suas filhas. Estás a esperar o quê? Todo aquele que atrasar vai ser sentenciado juntamente com ela. Aleluia! Eis aqui a cidade do refúgio. Eis aqui a cidade do refúgio, no lugar conveniente que o Deus, aleluia, Espírito Santo preparou para receber o seu povo. E eu já larguei a minha tenda. Eu alarguei a minha tenda para receber os meus filhos, pois a promessa vai se cumprindo a cada dia. Aleluia. Hoje eu completei 40 dias. Depois, glória a Jesus, que alcancei o igualito. 40 dias depois do igualito, marchando agora em direção à cidade santa. O igualito, igualito, igualito. 40 dias foram determinados para mim. E agora 10 dias estão determinados para vocês. Eu convido todo o povo de Luanda e arredores e províncias, sei lá, nações, aqueles que puderem vir, venham, aleluia. Podem vir, vocês não vão se arrepender, pois o Espírito do Senhor, aleluia, será derramado na terra, como foi no dia do Pentecoste, pois o Espírito do Senhor vai se mover na terra. O povo que estava em trevas vai ver luz. A luz vai brilhar. 2000 anos depois, a lâmpada volta a se acender. 1700 anos depois da escuridão, agora o dia volta a amanhecer. A noite fugiu, a lua fugiu e o sol vai brilhar. O sol da justiça vai nascer e brilhar sobre aqueles que o temerem. Sol da justiça. Amém.
Parece que é um papagaio que está falando, né? Se vocês puderem entender, eu falei muita coisa, mistérios, profecia, tudo. Exortação, repreensão, tudo na minha mensagem. Até profecias, até mistérios foram desvendados. Ah, é assim. Doravante vai ser assim. Tudo na mesma. Tudo ao mesmo tempo. Mistérios, doutrinas, profecias, tudo. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A terra toda está cheia da sua glória. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao rei de Israel. Amém? Está consumado. Catarina Laza, da Pandola, 40 dias. Aleluia. Foram dias difíceis, dias de muita tentação. Todo tipo de tentação foi lançada contra Elias. Elias prevaleceu. Elias está de pé. Elias triunfou. Elias venceu. Glória a Deus nas alturas. E a sexta semana a dar o ar da sua graça. E a sétima semana vem aí. Aquele que sujeitou 6 semanas vai sujeitar a última semana. 40 dias depois, aleluia, Elias vai subir e vocês não vão lhe ver como eles viram ele a subir, porque os anjos disseram: a esse Jesus que vocês estão a ver a subir, a esse Jesus vocês vão lhe ver a descer. Vocês não vão me ver a subir, mas que vai ser coroado Elias, vai ser coroado a coroa da lua, a glória da segunda casa, que será maior do que a primeira. Multidões e multidões. E Luanda está marcada. Aleluia. A colheita vai acontecer na capital. Os 4 cantos dessa cidade vão ser impregnados. Glória a Jesus Cristo. Em todos os cantos, mercados, táxis e não sei o quem, nas tabernas, não vai se falar de outra coisa, senão da igreja da salvação de todas as nações. Todos vão só comentar disso, vão dizer uma grande igreja, uma igreja poderosa, um profeta, o Senhor nos enviou, o grande profeta, no lugar em que eles disseram, a falsa igreja, agora o povo vai acordar, vai sair das cadeias, vocês manipularam esse povo vai despertar e vai falar bem, e vai adorar a Deus, e vão fugir os mercenários. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eis aqui a segunda casa. Eis aqui a glória da segunda casa. Está consumado. Amém? Hoje não falei do quem, né? Do leãozinho, né? Já ficou esquecido no tempo. O leãozinho. A revolução vai triunfar. E alguém escreveu, já triunfou. Ainda vai triunfar. Já triunfou, voltou a triunfar e vai voltar a triunfar. 3 vitórias são necessárias. 3 batalhas. 3 casas são necessárias. 3 glórias são necessárias. Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Para que nenhum povo da terra possa ficar sem ver luz. Para que todos os povos da terra, para que a glória de Deus possa encher toda a terra, para que o mundo todo possa saber quem é que está a falar na terra, para que o mundo todo possa ver luz. E assim, aleluia, o povo possa ser salvo. No lugar em que eles lhes enganaram e pensaram que eles estavam a ver luz, agora vão ver a verdadeira luz, a luz, aleluia, do sol, a luz verdadeira que ilumina todo aquele que nasceu na terra, no mundo, porque esse é Jesus Cristo, a luz do mundo, que ilumina todo aquele que nasceu debaixo desse céu. Oh, aleluia! Importa caminhar hoje, amanhã, até o 7º dia. E no 7º dia, mais 6 meses, seremos consumados.
Eu disse que hoje não falei do leãozinho, porque não dá para falar muito dos derrotados. Os derrotados só devem ser expostos publicamente, uma vez só, ignorá-los. Vamos falar dos fortes. Por isso o homem da cruz é um homem forte, um vencedor. Aleluia. Todos os dias se fala dele. Seu nome é grande, mas ainda vai ser mais grande. Ontem os que fizeram o nome de Deus grande não o conhecem. Então, no lugar em que eles glorificaram a Jesus, também com as suas bocas blasfemaram, profanaram. E o nome de Jesus foi blasfemado por causa desse grupo que diz Jesus, Jesus. Agora um novo exército puro e santo se levanta, que vai fazer o nome do Senhor grande, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Homens armados até os dentes, cheios de Deus, homens que conhecem a verdade, que amam a Deus, que não negociam a liberdade que eles têm com Jesus Cristo por nada. Como disse o apóstolo Paulo, homens cujo mundo não era digno para eles. Esse é o exército que o Senhor vai levantar. E não vale a pena você procurar ainda esse exército no meio desse povo e diga, mas esse povo, sim, por enquanto sim. O derramamento do Espírito está a chegar aí. O revestimento do poder está a chegar. A transformação está a chegar. A libertação está a chegar. Poderoso Deus. Diga, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Esse Deus que eu estou a pregar é o poderoso. Poderoso Deus. Que fez com que o leãozinho saísse a bancar de Angola. Até Angola é uma terra proibida. Proibido tocar. Essa nação tem o seu dono. Qualquer que vir enfrentar Elias vai voltar ferido. Pô, e vai morrer lá. Poderoso. Vai morrer como aquele homem que Jeú matou. O rei de Judá. E foi ferido nas costelas. E foi morrer no lugar que se chama Mégido. Esse também foi ferido. E vai morrer em Mégido. Aleluia, no Armagedon. Poderoso Deus. Oh, poderoso Deus. Glory to God. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas. Como a corça suspira. Pois tenho sede de ti, Yahweh. Tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede de ti, oh, tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede de ti, oh, tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti, Yahweh. Abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Diga amém. Eu tenho sede de ti. Aleluia. Eu tenho sede da tua presença, do teu espírito.
como a corça brama pelas correntezas das águas, ó Deus, assim é a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, é uma terra seca e cansada, onde não tem água, ó Deus, eu quero ver a sua glória e a sua fortaleza, como Davi te viu no santuário, melhor é a tua benignidade do que a minha vida, ó Deus, e por isso eu te louvarei eternamente e pelo século dos séculos. Pelo século dos séculos, ao que está sentado, yeah, no trono, diga aí ao Cordeiro, e ao Cordeiro, diga seja o louvor, seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelo século dos séculos, pelo século dos séculos, poderoso Deus. Oh, poderoso Deus, poderoso Deus, diga poderoso Deus, poderoso Deus, oh, poderoso Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Diga amém. Graças a Deus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, no século do século, yeah, no século do século. Aleluia. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Aleluia. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Digam pelo século dos séculos, pelo século dos séculos, poderoso Deus. Terra está a estremecer. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Diga poderoso Deus. Poderoso Deus. Yeah. Poderoso Deus. Poderoso Deus.
poderoso Deus, poderoso Deus, oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. 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 Aleluia. Glory to God. À tarde estaremos aqui para darmos continuidade ao 40º dia. Aleluia. Alguém está doente entre vocês? A cura é um direito vosso. Os doentes sejam curados agora. Oh, pessoal. O meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Você que está a interceder por alguém que está doente, seja curado essa pessoa. Amém? Ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou.
Mas logo, às 21 horas no Zoom, estaremos presentes. Até já.